Seja bem-vindo ao meu podcast. Zero pretensão de ser uma coisa assim linear e que faça sentido em algum momento para outra pessoa. Então, se você está ouvindo, saiba que não tem comprometimento nenhum com fazer sentido para você, mas tem todo sentido na minha cabeça, assim como as conversas que eu tenho com meu primo e com a minha namorada e com todo mundo que me rodeia, que eu utilizo de referências das mais aleatórias, porque fazem sentido para mim, porque tem o meu background e tudo aquilo que eu reconheço que tem uma certa semelhança, como, por exemplo, Dubai, Balneário Camboriú e Riviera. E simplesmente vai ser nesse caminho, entendeu? Vai ser dessa forma e basicamente vai servir para você me conhecer e de repente perceber que você tem alguma semelhança comigo. Ou vai servir para nada, para perder tempo ou gastar seu tempo de alguma forma que você simplesmente consiga abstrair seus pensamentos também, porque é isso que eu vou fazer aqui. Hoje é um sábado, eu tô sozinho em casa, olhando pra mata. Vou descrever um pouquinho do que eu tô vendo, para que você se sinta, sei lá, confortável se você for desse tipo de pessoa que precisa se situar em algum ambiente para poder imaginar as coisas. Tem várias montanhas na minha frente, todas elas são muito verdes. Eu moro num lugar bem... Como eu esqueci essa palavra nesse momento? Isolado. Eu tô no topo de uma montanha olhando para outras montanhas e tem um vale no meio, então é uma vista bem bonita. Todo mundo que vem na minha casa comenta muito sobre isso. E tem muitas árvores mesmo. E barulho de caminhão, porque eu moro perto de uma estrada que passa por aqui. Eu não sei se dá pra ouvir no áudio. Mas eu acordei já faz um bom tempo e hoje é um final de semana que eu tô em casa sozinho. E meus pais estão em São Paulo, depois eles vão chegar mais tarde, de noite talvez. E eu assisti alguns vídeos já, um vídeo na verdade, que tava eu não vou falar quem tava, que não é importante pra você ainda. Talvez depois que passar algum tempo e você estiver ouvindo esse podcast há algum tempo, talvez você entenda quem são as pessoas e quão importante elas são pra mim. E é isso. Eu não sei qual o caminho que eu tô levando isso daqui, que era pra mim estar descrevendo um cenário, e aí eu já falei o que eu fiz no dia, e não sei, talvez alguma patologia mental, é como minha mente funciona. Mas eu comecei a gravar porque eu tinha vontade de escrever, e eu não consigo. Eu tinha vontade de expressar as coisas que eu penso. Eu não sei se sai esse barulhinho também da cadeira, mas é uma cadeira de balanço que eu gosto bastante, eu ganhei da minha avó. Eu queria expressar de alguma forma os meus pensamentos e eu gostaria que fosse por escrita, porque livro é uma coisa que eu consigo ver que as pessoas conseguem ali expressar de alguma forma, mas eu sempre tive um bloqueio muito forte para escrever, como eu já disse pro meu primo, que eu sinto que eu tinha que ler para poder escrever. E eu não sou um leitor, eu não consigo sentar e ler um livro. Eu não sei se é TDAH, mas para mim ler eu precisaria estar ouvindo. Eu não sei, nunca tentei aquele negócio de você ler enquanto ouve o audiobook do livro que você está lendo. Eu acho um pouquinho esquisito, para ser respeitoso e não falar esquizofrênico, mas eu acho um pouquinho esquisito. A ideia de eu estar lendo um negócio, alguém falando no meu ouvido aquilo que eu estou lendo, e aí tipo,
para poder manter meu foco ali naquilo, talvez ajudaria bastante, né? Mas nunca fiz, nunca testei, e acho que se eu fizesse eu talvez gostaria, porque eu acho que eu sou esquisito. E aí, como eu não consigo escrever, porque eu coloco na minha cabeça mesmo, pra mim não conseguir escrever aqui, eu preciso começar a ler, eu falo muito, falo muito. Meu Instagram é o Matheus Palestrinha, porque peguei esse termo de uma amiga que chamava de macho palestrinha, na época que a gente assistia Choque de Cultura. E o Maurílio, em alguns episódios, ou um episódio só, não sei, mas chamou ele de palestrinha. Acho que é o Julinho da Van que chama ele. Essa referência eu dei porque, né? Se você não conhece Choque de Cultura, por favor, se ausente. Pra assistir Choque de Cultura e depois volta. Não me deixa sozinho, que esse podcast é sobre não ficar sozinho. E aí, eles... O Julinho da Van chama o Maurílio de palestrinha, e aí eu tomei esse termo pra mim, porque eu sou um macho palestrinha. E eu sou simplesmente palestrinha onde eu vou, entendeu? Depois que eu tomo uma certa liberdade com a pessoa, às vezes nem muita intimidade assim, eu já começo a falar muito, não deixar as pessoas falar, as pessoas sentem sono, querem sair do ambiente, porque eu falo muito. E eu não falo muito e cativo as pessoas, eu simplesmente falo muito. Eu não sei se eu tenho uma boa oratória, não sei o que é isso. Eu não sei se eu tenho uma boa linha de pensamento, claramente não. Você está aqui ouvindo há 6 minutos, 7 minutos, e já passou vários assuntos, já passaram várias conversas, e tudo isso só porque eu tive intenção de começar a gravar, porque eu não consigo escrever. Então eu divago muito sobre as histórias e acho que as pessoas ficam perdidas, né? Então ninguém é obrigado, né, a conversar com alguém que deixa elas mais perdidas do que elas entraram na conversa. Geralmente as pessoas querem, eu acho, que ficar confortável. Também eu só acho nisso, né? A minha namorada conversa bastante comigo, ela fica perdida de vez em quando, mas ela continua me amando. Então, qual é o ponto, entendeu? Se ela se perde na conversa, fica olhando pra minha cara, às vezes com a visão perdida, assim, olhando e falando, o que ele tá falando? Peraí, deixa eu tentar voltar nessa conversa e tentar prestar atenção de novo. Ela continua tentando prestar atenção, entende? Talvez ela goste. Mas eu não sei, acho que não é todo mundo obrigado a isso, né? Mas aí o motivo de eu ter começado a gravar é porque, inclusive, eu comecei a escrever não escrevi, né? Escrevi só o título nas notas do meu celular. O meu processo de radicalização foi isso que eu escrevi como título do áudio que eu ia escrever, que eu ia fazer, né, nas minhas anotações do aplicativo do celular. Só que só me permite falar por 5 minutos, e aí depois eu tenho que gravar outros por 5 minutos, e aí eu lembrei que tem o gravador do celular. E aí eu pensei, vou postar um podcast, vou começar a gravar algumas coisas, depois que tiver alguns, eu começo a publicar falando assim, gente, eu tenho um podcast, olha só, gravei 10 episódios e tá aqui pra quem quiser ouvir. E aí deu o que dê, entendeu? Então, se você está ouvindo isso, você só descobriu depois que já tem 10 episódios. E quando isso vai acontecer, eu não sei. Eu não sei se vai ser daqui uma semana, se eu vou conseguir gravar, se eu vou querer gravar, porque é sobre isso também, esse podcast. Se eu vou querer gravar um dia, toda hora, se eu vou gravar hoje o dia inteiro, gravar 10 e já chegar no final do dia, postar, porque eu tenho esse colapso de produtividade que eu pego e faço assim, vou fazer coisa pra caralho. Fiz um monte, gravei 10 hoje, chega no final do dia hoje eu já posto, entendeu? Falando assim, olha gente, consegui. E eu não sei nem como posta, tá? Mas se você tá ouvindo, eu já descobri como posta, eu já postei e você tá aqui ouvindo. E por que chamaria e vai chamar pelo menos esse primeiro episódio como o meu processo de radicalização?
Ou pode chamar piloto, né? Porque geralmente o primeiro episódio de alguma coisa chama piloto. E eu não sei porquê, mas eu... sei lá. Mas eu acho que vai chamar meu processo de radicalização mesmo, porque eu gosto muito... Sabe aquelas músicas que chama uma coisa... O nome da música é uma coisa. Por exemplo, Cigarette Daydreams. Ela, em algum momento da música, ela fala Cigarette Daydreams, do Cage the Elephant. E se você não conhece, por favor, se retire. Vai ouvir e depois volta. Porque eu não quero ficar sozinho mais uma vez. E aí, tem aquelas outras músicas que tem o nome da música, né? Tem o título da música. E eu fico buscando na música inteira tentar ouvir o título. E quando não tem, eu fico extremamente estressado. Extremamente. Mentira, não é extremamente, mas eu fico irritado, sabe? Me incomoda bastante. Porque eu falo, velho, what's the point? E não acho qual que é a questão de, tipo, você colocar o nome numa música de uma coisa que você não fala na música, sabe? E por isso que eu vou colocar o nome desse de meu processo de radicalização, porque eu vou falar sobre o meu processo de radicalização, porque eu quero lutar contra aquilo que me incomoda. Esse é meu processo de radicalização. É olhar para uma coisa, me incomodar com aquilo e querer fazer alguma coisa com aquilo. E é isso que me incomodou a vida toda e até hoje me incomoda. É o que tira meu sono hoje em dia. Eu tenho certeza disso. Minhas insônias desde, sei lá, novembro. A gente está em 2023, novembro de 2022. Hoje é dia 11, porque eu falei isso nas anotações, tá? Hoje é dia 11 de fevereiro de 2023. E aí o que eu lembro de ter insônia muito frequentemente desde novembro. Por causa de me sentir incomodado com alguma coisa. E tipo assim, você tá entrando em contato com teoria comunista. Ainda é meio difícil de falar, sou comunista. Mas não é mais um motivo, tipo assim, é difícil de falar que sou comunista, pelo mesmo motivo que é difícil de escrever sem ter lido. Porque na minha cabeça eu só poderia falar que eu sou comunista quando eu estudar toda a teoria, quando eu ler, né, todos os livros e não sei o que e tal para falar, sou comunista, entende? Só que é de novo aquele negócio de poder escrever só depois que você lê, entende? Porque não é isso, não é necessariamente assim. E eu sei disso, né? Ou pode ser que seja, mas dane-se, sabe? Eu vou tentar falar um pouquinho só de palavrão, vou tentar não ser muito agressivo nas palavras aqui, porque eu falo muito, mas ok. Falo muito e muito palavrão. Isso é uma Brasília, sei lá, uma perua. Ou uma moto. Eu vou virar a própria mesa, quero ir numa nova alcateia. Tá vendo? Não é essa parte que fala Jesus numa moto, é depois disso. Mas enfim, eu sou comunista, entende? Eu sou comunista, eu me entendi comunista porque quando você ouve toda uma teoria sobre uma coisa e descobre que aquilo ali descreve o que você pensa do mundo antes de saber daquela teoria, você é aquilo, sabe? Não é que eu preciso entender tudo para poder me assumir aquilo. Isso, entender tudo para poder me assumir aquilo, vai me trazer mais confiança para poder mostrar para as outras pessoas e ensinar se eu quiser, se essa for minha intenção. Mas enquanto para mim, no meu íntimo, eu quiser ser aquilo, só entender a teoria e descobrir que eu sempre fui aquilo, já é o suficiente, entende? Provavelmente não, porque eu acho que eu fui bem
bem viajado nas palavras. Eu sempre reclamei que minha mãe faz muito isso, mas eu faço muito isso também. Porque na minha cabeça tá fazendo total sentido as ligações das palavras e dos pensamentos que eu tô fazendo, mas eu não consigo passar isso para as outras pessoas. E é por isso que eu acho que as pessoas dormem e conseguem pegar meu raciocínio depois de um tempo. Mas enfim, esse episódio também podia se chamar Introdução à Mente do Matheus, porque eu acho que basicamente eu estou explicando muito como vai funcionar dinâmicas dos 10 episódios e depois eu simplesmente vou sair descaralhado falando tudo. E aí depois você que acompanhe e vai ouvindo se quiser. E aí, entendeu? Pra ser mais dinâmico, pra mim não precisar ficar me explicando, porque é uma coisa que eu faço bastante também. Minha namorada fala muito que eu me explico e dou justificativa pra tudo e basicamente o maior motivo de eu falar muito é porque eu não quero ser mal entendido. E aí eu fico falando muito, eu fico repetindo muito e dando volta nas coisas e, sabe? E aí, e aí fica bem confuso para a pessoa, porque eu fico tentando dar justificativa para aquilo que eu tô falando, igual exatamente eu tô fazendo agora. Mas aí o meu processo de radicalização, ele tem me afastado muito das pessoas com quem eu já convivo. Porque eu tô sendo a pessoa que tô levando, de certa forma, para as outras pessoas aquilo que eu tô aprendendo. E eu acho que é assim que se alcança aquilo que a gente quer, a gente comunista. Por mais que eu não seja um professor de faculdade, de escola e tenha o mesmo conhecimento, a mesma bagagem, eu posso virar para essas pessoas, falar do descontentamento delas, como é o capitalismo que está causando, e falar, olha, eu não vou conseguir te explicar de todas as formas, mas eu vou conseguir trazer a minha realidade e mostrar na sua realidade como isso te incomoda, como o capitalismo tem te incomodado, e aí eu vou te direcionar pro professor, pro conteúdo que eu assisto, que vai conseguir te radicalizar mais e te mostrar como isso tem te afetado, né? Mas até então eu só consigo falar da minha realidade. Eu não vou precisar virar e falar assim, sou um comunista que vai te comunistar e comunistaremos, entende? Eu só sou comunista que vive e entende que a sociedade seria melhor se fosse comunista. E aí, com 17 minutos de conversa comigo mesmo, até alguém ouvir, e aí passar a ser uma conversa de eu tô falando aqui, você tá ouvindo aí, e de repente falando alguma coisa, e aí depois, se você quiser, você me manda mensagem onde quer que seja, se você me conhece, para poder falar sobre isso que eu tô falando, eu só consigo chegar à conclusão de que esses vão ser podcasts muito confusos. Eu realmente vou conseguir, assim, expressar tudo que eu tenho para falar e provavelmente flopar. E, de repente, assim, me sentir mais solitário do que eu comecei. Porque eu vou entender que realmente eu falo sozinho por um motivo. Eu me sinto muito solitário por um motivo. Porque ninguém consegue entender, ninguém vai conseguir entender. Momento bad vibes. Ai, ai. Mas o que eu ia dizer sobre o meu processo de radicalização é que isso tem me afastado muito das pessoas. Eu já falei isso. Que eu fico solitário porque eu tô falando muita coisa que as pessoas elas não estão a fim de conversar, sabe? Elas não estão nesse ponto de, de trocar ideias sobre o que a gente precisa fazer. E por diversos motivos. Tem gente que simplesmente não está interessada porque o capitalismo fez seu papel direitinho em querer desinformar e querer não, né? Em projetar desinformação na sua vida, a vida toda. E hoje você simplesmente não está afim de se informar porque a vida é muito mais complexa e difícil do que você simplesmente
sentar na frente do computador, entender sobre e falar, tipo, o que eu preciso fazer para poder mudar a merda que tá pra mim e pra todo mundo. Ou ela simplesmente tá ocupada, né? Tipo, Matheus, você é muito escroto, porque as pessoas, elas estão ocupadas demais com a vida delas, tipo, trabalhando e os caralho. É verdade, eu sou um escroto. Eu tenho todos os meus defeitos, muitos. Acontece que ao longo do tempo eu fui buscando cada vez mais aprender várias coisas e mudar todos os meus pensamentos. E eu mudei muito, mas muito. E pretendo mudar muito ainda, porque enquanto eu viver, eu quero mudar, entendeu? Eu quero sentir que minha vida é possível ser vivida em constante mudança. O dia que eu sentir que não dá pra mim fazer mais nada de diferente, que eu vou ter que ser aquilo ali pro resto da minha vida, eu quero que desliguem os equipamentos. Porque provavelmente eu vou estar acamado, e eu já falei disso até para os meus pais, para minha mãe, não sei se eu já falei para meu pai, mas já falei para minha mãe. Eu particularmente não quero falar todo mundo que vive de aparelho tem que, não, é para mim, na minha vida, já vou deixar isso por escrito, sei lá, vou fazer uma procuração, não sei como que funciona isso burocraticamente, mas eu já deixo aqui o registro que uma vez acamado, eu quero que desligue os equipamentos. Se eu não estiver falando alguma coisa, tipo, tá inconsciente, não sei o que, blá. Você entende como é essa conversa comigo? Vem de, eu vou começar a falar um podcast, aí chega no final, tá falando de eutanásia. E eu só não vou muito distante, e aí se você quiser tá preocupado, falar, meu Deus do céu, isso aqui é um conteúdo extremamente preocupante, ele tá falando sobre morte. Ouve o segundo episódio e até o 10º você vai ver que ainda tá tudo bem, entendeu? Não tem nada de problemático aqui. Eu só falo sobre absolutamente tudo, sem nenhuma preocupação e peso. Eu acho que minha vida ela é maravilhosa, sem levar em consideração o peso que as coisas podem ter, entendeu? Quão preocupante pode ser alguém estar falando de eutanásia num podcast. De uma eutanásia que, você entende, que é hipotético, não tá acontecendo, sabe? Beleza, pode ser que daqui agora eu saia daqui, vou bato de frente com um caminhão, não sei o que, mas, parça, será que eu podia estar falando disso em alguma rede? Tipo, se eu conseguir, vamos lá, na hipótese que eu conseguir postar isso aqui, será se vão, tipo, simplesmente tirar esse episódio todo porque eu falei uma palavra? É possível, né? É possível. Mas se você está conseguindo ouvir, significa que é possível postar e falar essa palavra. Que eu já falei, por que eu não estou falando agora? Eutanásia. Enfim. Só não falei a outra, né? Que aí mas aí a outra é preocupante real, se eu tivesse falando dela. Enfim. Vou encerrar aqui para poder gravar o segundo episódio e tentar ser menos prolixo. Não sei se é essa palavra, mas é isso. Muito obrigado e bem-vindo ao meu podcast.